Olá, todos bem-vindos ao meu canal. De regresso então para a resolução de mais um exercício do exame de Físico-Química A 2015 da segunda fase, agora com a resolução do exercício 3.1, da questão obviamente 3, do grupo 2 do exame. É uma questão que está no tema da Química, ou prende-se com o tema da Química do 10º ano, mais concretamente com as transições eletrónicas, que são estudadas segundo o modelo de Bohr, que foca então o átomo de hidrogênio dentro deste modelo das transições dos eletrões nos seus vários níveis energéticos que podem experienciar dentro de um átomo. Antes de resolver a questão, eu vou-vos falar um pouco, fazer aqui um pequeno resumo desta ideia, porque penso mesmo que vos dará jeito. Esta questão é demasiado direta e eu, como vos disse, estou a usar alguns dos vídeos para fazer pequenos resumos às ideias de uma forma assim mais abrangente. E então a ideia que nós temos aqui neste tipo de questões com o átomo de Bohr é a seguinte: nós temos aqui vários níveis, né? Dentro do mesmo átomo temos vários níveis energéticos, temos aqui os valores energéticos do primeiro e do segundo nível. Eu vou colocar assim aqui: o nível 1 há de ser o nível onde o elétron estiver neste nível 1, no átomo de hidrogênio, há de estar no estado fundamental. Depois teremos assim aqui o nível 2, temos aqui o nível 2, depois com a linha um bocadinho mais junta do que a diferença entre o primeiro e o segundo, e isto não é inocente, teremos aqui o nível 3, depois ainda um bocadinho mais junto teremos o nível 4, e quer dizer, isto há de haver tantos níveis, e nós chegamos ao enésimo nível, que é aquele nível que a gente escreve como nível infinito, onde se o eletrão atingir este nível infinito, quer dizer que o eletrão abandonou o átomo, foi ejetado para fora do átomo, certo? Ok. Vamos pensar no seguinte, vamos considerar o átomo de hidrogênio no seu estado fundamental. O hidrogênio só tem um eletrão, né? E se o átomo está no estado fundamental, devido ao princípio de energia mínima, esse eletrão está no nível 1, né? Então teremos aqui o eletrão no nível 1. Agora, os átomos são bombardeados por radiação. Então o que é que acontece? Volta e meia, este eletrão absorve essa radiação sob forma de um fotão, né? O eletrão absorve um fotão, que é uma partícula de luz proveniente da radiação nas quais os átomos são constantemente bombardeados. A energia desse fotão absorvido pode ser calculada como uma constante de Planck vezes a frequência, que é uma característica da onda do tal fotão. Cuidado que aqui esta constante de Planck, não vem no formulário, que eu acho um bocado estranho, mas não vem. Por isso coloquem esta constante. Às vezes aparecem exercícios onde vocês precisam determinar esta constante Planck. Eu vou colocar aqui, isto é a constante de Planck, que tem um valor exatamente igual a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, isto joules vezes segundo. Coloquem esta constante Planck nas vossas calculadoras, porque ela não vem no formulário. E volta e meia caem exercícios onde vocês têm que saber este valor. O F é a frequência e a energia do fotão pode ser determinada por o produto entre a constante Planck e a frequência, mas fiquem também com as ideias alternativas, porque esta frequência pode ser substituída por outras ideias. Nós sabemos que a velocidade da luz, que é a velocidade do fotão no vácuo, é exatamente igual ao comprimento de onda sobre o período. Temos falado um pouco destas ideias aqui, destas formas. Como o período é o inverso da frequência, então a velocidade da luz pode ser igual a comprimento de onda vezes a frequência, o que eu tiraria que a frequência seria igual à velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Ou seja, eu também consigo calcular a energia do fotão se tiver o comprimento de onda.
Também, claramente consigo. Ou se tiver a frequência do fóton, também sei o comprimento de onda. Estas ideias são sempre inerentes a todos estes exercícios sobre radiação. A velocidade da luz é uma constante, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, mas essa está no formulário. Essa velocidade da luz, não se preocupem que está no formulário. Voltando aqui à ideia, quando um elétrão absorve um fóton, pode acontecer uma excitação do elétrão. O que é isto de excitação? O elétrão transita de nível, absorve um fóton e transita para um nível superior. Pode transitar do nível 1 para o nível 2, pode transitar para o nível 3, pode estar no nível 2 e transitar para, tipo, absorver um fóton, passa para o nível 2, absorve outro e passa para um nível mais acima, e pode ainda transitar para aquele nível infinito, e então aí o elétrão foi ejetado completamente do átomo, e aí já falaríamos numa ideia do efeito fotoelétrico, também é outro tema estudado. Vou ver se sai ou não alguma questão aqui nos exames. Caso não apareça, eu posso resolver assim antes do dia do exame uma questão que incida nessa ideia do efeito fotoelétrico. Bem, então por absorção de radiação, o elétrão pode transitar para níveis energéticos superiores, excitando-se, não é? Agora, em que condições é que o elétrão transita de nível? Uma ideia extremamente importante é que o elétrão só passa do nível 1, transita para o nível 2, só faz essa transição se a energia do fóton absorvido for exatamente igual à diferença energética entre os dois níveis de transição. Se essa energia for quase igual ou não aproximam, o elétrão só transita se a energia for exatamente igual. Aqui não há arredondamentos. Se a energia não for igual, não passa nada. Ele não sai do sítio. Ele só transita para o nível superior caso a diferença energética entre os níveis seja igual à energia do fóton absorvido. A energia de cada nível é dada também por uma fórmula. A energia do nível, n, onde n vai ser o número do nível, é menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 sobre n ao quadrado, onde o n é exatamente o nível onde vocês se encontram. Por exemplo, a energia do nível 1 dividem este valor por 1 ao quadrado, que é 1, e apanham esta energia. Se quisessem saber a energia do nível 2, substituíam o n por 2, ou seja, dividiriam o numerador não por 2, mas por 4, por causa do quadrado, e obtinham a energia do segundo nível. E assim sucessivamente. Reparem também que a energia do nível infinito, né, se eu vou dividir por uma quantidade infinita, esta energia deste nível infinito é 0. Ok? Mais ideias importantes aqui. Eu ia vos dizer alguma coisa. Exato. Quando vos disserem, por exemplo, que o elétrão transitou do estado fundamental para o primeiro estado excitado, o primeiro estado excitado corresponde ao nível 2. Ele estava no estado fundamental, que é o nível 1, fez uma transição para o primeiro estado excitado, que é o nível 2. O segundo estado excitado já é o nível 3. O terceiro estado excitado é o nível 4. E por aí em diante. Agora, algo importante nos vai permitir resolver este exercício. Como é que nós determinamos, né, o valor energético? Muito simples. Aqui dizem-nos, por exemplo, que ele transitou do nível 1 para o nível 2. Como é que ele determina esta energia de transição? Que será igual à energia do fóton absorvido. Então aqui temos de separar a coisa. Se estamos a falar numa transição para o nível superior, ou seja, numa excitação, a energia, vou colocar assim aqui, a energia do fóton absorvido é exatamente igual ao ΔE, que é a variação de energia. Ou seja, é um balanço energético. Este balanço energético é exatamente igual à energia do nível final, onde é que ele vai parar. Por exemplo, se transitasse do nível 1 para o nível 2, a energia final, a energia do nível 2, menos a energia inicial, ou seja, a energia do nível onde ele estava inicialmente. É assim que vocês determinam o valor energético de uma transição. Ou seja, quando estão a falar de uma absorção, porque se estivermos a falar de outra coisa, que eu vou falar a seguir, é ligeiramente diferente, tem um pormenor. Sempre estivermos a falar de uma excitação, de uma transição para um nível superior,
a energia do fóton absorvida é igual ao balanço energético, o ΔE, que é a energia do nível final menos a energia do nível inicial. Mas nós, nessas situações, podemos ter ainda outra coisa a ocorrer. Imaginem que nós tínhamos aqui um determinado eletrão que foi excitado e foi parar ao nível 3, por exemplo, ou ao nível 4. Mediante também certas condições, este eletrão pode emitir um fóton. Então aqui já falamos de um fóton não absorvido, mas emitido. E quando um eletrão emite um fóton, perde energia e pode, não quer dizer que baixa, mas pode ser desexcitado, ou seja, pode baixar, pode transitar para um nível inferior. E aqui já falamos de uma emissão. Porque esta ideia, o eletrão emite um fóton, então aqui falamos de uma emissão. Neste caso, quando se transita para um nível superior, a gente fala de uma absorção, porque o eletrão absorveu um fóton. Neste caso aqui, o eletrão emitiu um fóton, e se emitiu um fóton, falamos de uma emissão e pode-se dar o caso dele transitar para níveis inferiores. Como é que se calcula a energia do fóton emitido? Aqui teremos de ter algum cuidado. Enquanto que a energia do fóton absorvido será simplesmente o balanço energético, a diferença de energia entre os níveis, quando falamos da energia do fóton emitido, será exatamente igual ao simétrico desse balanço. E simétrico desse balanço porquê? O balanço é a energia final menos a energia inicial. Por exemplo, neste caso que eu apresentei aqui, ele transitou do quarto para o segundo, então seria a energia do nível 2, que é o final, menos a energia do nível inicial, que seria o 4, ou seja, a energia do nível 4. Como a energia do nível 2 é menor do que a energia do nível 4, este balanço por si só, daria um valor negativo. Porque o eletrão perdeu energia. Se perdeu energia, este balanço seria negativo. Como a energia do fóton emitido tem de ser positiva, né? Então a energia do fóton emitido é o simétrico do balanço energético. No caso da absorção não há problema, porque aí se o eletrão absorveu um fóton, ganhou energia, o balanço dá positivo, então ok, a energia do fóton absorvida é exatamente igual ao balanço energético. No caso da emissão é o simétrico do balanço, tenham cuidado com estes pormenores. Perante isto tudo, e penso que vos fiz aqui um resumo destas ideias, vamos resolver a questão. A tabela seguinte apresenta então os valores da energia dos níveis 1 e 2 no átomo de hidrogênio, podemos visualizar aqui na tabela. A transição do eletrão do átomo de hidrogênio do nível 1 para o nível 2 envolve, se transitou para um nível superior, só pode ser absorção, então só poderia ser esta ou esta. Libertação ou emissão, o significado é o mesmo. Quando emites um fóton, né, libertas energia. Quando absorves um fóton, uma espécie de gente comer, né, um fóton, ganhas energia. Se transitas para um nível superior é porque ganhaste energia, então houve um fóton que foi absorvido, certo? Passaste do 1 para o 2, né? Passaste para um nível superior. Quanto ao cálculo dessa energia, tem que ser com esta ideia. Ou seja, a energia do fóton absorvido será exatamente igual ao balanço energético, não é? Que será igual à energia do nível final. Se eu transitei do 1 para o 2, será então a energia do nível 2 menos a energia do nível 1. E visto que temos ali as energias, isto agora é só simplesmente fazer o cálculo, nada mais. Isso seria então igual a energia do nível 2 menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19, menos, abrir parênteses, a energia do nível 1, que é menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. Efetuando então os cálculos, nós teremos que a energia do fóton, que é a energia da transição, neste caso, a energia envolvida nesta transição, será exatamente igual a 1,64 vezes 10 elevado a menos 18 joules.
E então a resposta correta seria a resposta A. Imaginem que eles colocavam a questão aqui de forma diferente. Perguntavam-nos, por exemplo, nesta transição, qual é o comprimento de onda do fóton que foi absorvido? Implicaria mais cálculos, ou seja, nós determinaríamos a energia do fóton e depois nós sabemos isto, não é? Nós sabemos que a energia do fóton é exatamente igual à constante Planck vezes a frequência. E como nós sabemos que a frequência é exatamente o quociente entre a velocidade da luz e o comprimento de onda, esta formulazinha podia ficar a energia do fóton igual a H vezes a velocidade da luz a dividir pelo comprimento de onda. Visto que eu já tenho a energia do fóton, a constante Planck é uma constante e a velocidade da luz é outra constante, então neste caso o comprimento de onda seria simplesmente igual a constante Planck vezes a velocidade da luz vezes a energia do fóton que foi absorvido, e nesta forma, isto em metros, não é? E desta forma podíamos determinar o comprimento de onda do fóton que foi absorvido. Ou seja, a pergunta pode envolver várias ideias. O mesmo aconteceria se vos perguntassem qual é a frequência ou o comprimento de onda do fóton que foi emitido. Vocês calculariam a energia do fóton emitido pelo simétrico do balanço energético, uma vez tendo a energia do fóton emitido. Trabalhavam estas ideias de modo a obterem ou o comprimento de onda ou a frequência que vos estivessem a pedir. Ok? Fico-me então por aqui, é um prazer enorme ajudar. Até já.